É muito provável que você, como programador, já tenha ouvido por aí o conceito de Solid. Isso não é nada de outro mundo, não. Solid, na verdade, é uma palavra em que cada letrinha dela se refere a um princípio de design de código. E o que acontece? Ele foi apresentado lá pelo Uncle Bob no livro do Clean Architecture dele, e tem algumas pessoas que não gostam do livro do Clean Architecture nem do Uncle Bob. E tá tudo certo. Só que quando a gente fala de Solid exatamente, isso acabou tomando meio que o afeto da galera. Muita gente gosta, né, desses princípios e tudo mais. E eu quero falar hoje sobre um desses princípios que eu considero que ele é o mais importante, o mais necessário, né, substancial de você acabar entendendo, principalmente as aplicações dele. E ele é exatamente o primeiro desses conceitos, o S do Solid, o Single Responsibility, o princípio da responsabilidade única. E por que eu acho que ele é o mais interessante da gente entender? Porque ao mesmo tempo em que ele é fácil de você conseguir ler e compreender o que está lá, ele tem uma certa complexidade na sua aplicação e compreensão. É aqui que a gente vai começar o nosso problema. Porque a gente já começa com aquelas perguntas, né? O que é essa tal de responsabilidade única? O que é uma responsabilidade? Se você entende isso, a sua clareza em relação ao desenvolvimento começa a abrir, fica muito fácil. Eu quero falar até mesmo da expansão desse tipo de conceito para outros elementos, por exemplo, quando você vai falar de arquitetura de software e até de design de sistemas. Isso é uma coisa muito interessante e eu acho que todo dev ele tem que saber um pouco a respeito. Bom, a gente vai começar esse vídeo e eu já quero te perguntar, o que você acha da ideia de Solid? Você gosta do primeiro princípio dela de responsabilidade única? Tem algumas pessoas que não gostam. Eu quero, né, que você comente aqui abaixo caso você não goste das ideias de Solid. Bom, vamos começar esse vídeo. Esse é mais um vídeo da nossa série de mentorias para devs, em que nós falamos sobre programação e evolução na carreira como desenvolvedor. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Llama. Então, utilizando o cupom Programador Llama ou o link do comentário fixado, você já garante 10% de desconto na melhor escola de programação do Brasil. E como um programador e professor lá da trilha de Python, Clean Code em Python e Fast API, eu garanto material de ótima qualidade para seus estudos. Pessoal, para não errar, vamos trazer o conceito formal do que é o princípio da responsabilidade única. Eu vou trazer aqui da minha colinha e vamos falar um pouco sobre isso. Vou deixar aqui, ó. Então, olha só, o princípio da responsabilidade única dita que uma classe ou módulo deve ter um e apenas um motivo para mudar. Em termos práticos, cada parte do código deve executar apenas uma tarefa ou papel específico no sistema. Isso aqui pode parecer um pouco controverso, porque a ideia do que é exatamente uma responsabilidade e o que é essa única execução, ela é um pouco aberta, um pouco abstrata, não é uma coisa que você vai ter medidas para isso. Mas vamos falar um pouco a respeito, e no final eu até quero falar sobre as quebras da responsabilidade única, que sim, é necessário, em alguns casos, a gente quebrar essa regra, pelo bem, por exemplo, da nossa produção, ou até mesmo das entregas que a gente tem para fazer. Vamos lá, vamos falar da aplicação em código. Como que isso daqui funciona exatamente? Seguinte, fica um pouco simples da gente entender. Você precisa ter um único elemento que vai fazer uma única ação em um dado local ali do teu projeto. Então, vamos dar uma olhada nesse tipo de código aqui que não atende a esse princípio da responsabilidade única. Eu tenho aqui uma classe em que eu simplesmente estou realizando uma lógica ali para fazer a inserção, né, um cadastro de usuários. Se você notar, eu tenho um único método que está fazendo tudo ali. Então, ele está fazendo a retirada de dados, as validações necessárias, está fazendo a inserção e a formatação da minha resposta, né, do meu retorno ali, para depois ser devolvido para o usuário. Se você der uma olhada novamente nesse código, ele não está realmente atendendo ao princípio da responsabilidade única por ter várias coisas ali juntas. Por exemplo, se eu chegar e mudar o jeito em que eu estou acessando ali o meu repositório para fazer o cadastro, pode ser que eu altere outra parte do código também, porque toda essa lógica de eu fazer a inserção, ela está toda misturada ali, ela faz mais do que uma única responsabilidade.
O correto mesmo para a gente mexer com com esse princípio é fazer o código mais ou menos desse jeito aqui, olha. Eu tenho agora, né, mais ou menos a mesma lógica, só que separado em pequenas responsabilidades. Eu tenho um método público que ele meio que executa tudo, né, em meio que sequencial, e métodos privados que vão fazer pequenas partes. Então eu tenho um método ali simplesmente para fazer validação, um outro para fazer somente a ideia do registro e um outro para formatar os dados, né, de retorno para o usuário futuramente. E por que isso é interessante exatamente? Dá uma olhada de novo nesse código aqui. Se eu utilizar ele desse jeito e precisar de alterar algum dos passos que eu estou fazendo na minha lógica, eu consigo facilmente fazer essa alteração e nenhuma outra região ali dessa minha lógica vai ser alterada. Não tem contato entre pequenos passos de lógica. Isso é muito interessante quando a gente vai fazer a criação de sistemas, porque dessa forma o software em si ele fica muito fácil de ser alterado. Então, você pega pequenas partes e vai construindo elas, né, para que no final seja um caminho completo. Essa é até uma dica de desenvolvimento muito boa. Você primeiro define os passos que você quer ter, você constrói esses passos e depois você junta eles todos em um método público ou então em uma função, né, primária, não sei. E dessa forma você tem realmente uma espécie de caminho todo controlado. Essa que é a aplicação quando a gente fala em relação a código e lógica exatamente. Tá bom, Rafa, esse passo eu entendi. E agora como que fica, né, a aplicação desse princípio na ideia, né, de arquitetura de software? Seguinte, pessoal, quando a gente fala, na verdade, dos princípios Solid, vale a pena a gente abrir uma aspas aqui. Quando a gente fala sobre esses princípios, na verdade, o Uncle Bob ele não criou nada. O que ele fez foi ficar coletando algumas ideias que ele via por aí, que eram muito divulgadas e utilizadas, e comprimiu tudo para falar que eram os princípios de design, que eram Solid. Então, quando a gente fala, por exemplo, do princípio da responsabilidade única, na verdade isso tem um escopo um pouco maior. Isso vai em muitas áreas de desenvolvimento e eu vou apresentar exatamente ela aplicada à parte de arquitetura de software. E na verdade, isso daqui é uma ideia muito interessante de como que a gente pode construir sistemas tendo uma separação ali de responsabilidade. Por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando com um sistema de empresas e produtos. Então, eu tenho dois tipos de elementos ali em que eu faço uma lógica na minha API e assim, né, consigo tratar esses elementos, empresas e produtos. Eu posso muito bem, em vez de colocar um arquivão grandão colocando todas as funcionalidades de empresa e produto juntos, por exemplo, um process handle que a gente vê direto aí nesses códigos malucos da vida, eu posso separar, né, essa ideia das criações de elementos a partir das entidades que eu tenho, de produtos e empresas. Então eu consigo ter um arquivo separado somente para as ações da empresa e outro separado exatamente para as ações que eu tenho de produto. Por exemplo, cadastrar um produto, buscar um produto, alterar produto. Isso é muito interessante. Se eu quiser falar, na verdade, que a minha responsabilidade é mais granular ainda, eu posso separar a partir de ações. Então, dessa forma, eu tenho, por exemplo, uma pasta, né, que se chama empresas e que lá dentro eu tenho, por exemplo, um cadastrador de empresas, ou então um buscador de empresas, ou então um alterador de empresas, e a mesma coisa para produtos. Eu consigo separar essas responsabilidades dessa forma. E acaba sendo muito simples de eu acabar alterando alguma coisa. Vamos supor que eu prefira, né, que eu tenha que alterar, por exemplo, a lógica de um cadastro de empresas. Eu sei exatamente o arquivo que eu tenho que mexer. Vamos supor que eu tenho que alterar, por exemplo, uma ideia de busca de produtos. Eu sei também qual o arquivo que eu vou acabar mexendo. Então, a gente tem essa separação meio que por espécies, ou por entidades, que são produtos e empresas, ou por funcionalidades dentro das entidades. Isso é uma ideia muito boa quando a gente vai falar na criação, né, dessa parte de desenvolvimento arquitetural. Legal, Rafa, muito bacana, entendi muita coisa, mas existe outro tipo de aplicação dessa ideia? Existe sim. Esse princípio ele se aplica até mesmo quando a gente vai falar de design de sistemas, até mesmo na criação de microserviços e sistemas distribuídos.
Quando você vai trabalhar, por exemplo, com a ideia de monolitos, em que eles têm várias funcionalidades lá dentro, por exemplo, funcionalidade de empresa, funcionalidade de produtos, funcionalidade de clientes, ele por si só não atende à ideia da responsabilidade única. Você tem realmente vários elementos ali que estão juntos. Quando você trabalhar com sistemas distribuídos, é muito interessante, por exemplo, que você acabe separando cada sisteminha ali a partir de uma funcionalidade muito bem definida. Eu posso ter um sistema ali que vai ser meu gerente de produtos, eu posso ter um sistema que vai ser meu gerente de empresas e outro que gerencia clientes. Dessa forma, eu tenho uma separação muito bacana entre os meus projetos. Eu sei em quem que eu tenho que atuar ali se aparecer um tipo de problema relacionado a qualquer entidade. Essa é uma ideia muito interessante que, na verdade, os conceitos de microserviços, até de arquiteturas e desenvolvimentos de sistemas distribuídos acabaram pegando. Isso não é nada novo, sempre existiu, mas é muito interessante a gente frisar, né, esse conceito de responsabilidade única aplicado a essas partes, né, e esses sistemas. Mas como a gente está falando de desenvolvimento e programação, toda regra tem uma exceção. Toda regra tem uma exceção. E nesse caso não é diferente. Muitas das vezes, por exemplo, fazer monolitos é sim uma prática interessante. Embora você possa trabalhar, por exemplo, com sistemas distribuídos e ter várias responsabilidades separadas, muitas das vezes você vai ter que mexer em 3 projetos para você conseguir resolver um problema ou fazer algum tipo de implementação, porque essas responsabilidades estão todas distribuídas e você tem que fazer algum jeito delas acabarem se conversando. Em sistemas monolitos que quebram a ideia da responsabilidade única, você tem apenas um único projeto para atuar. E pode sim ser uma ideia muito boa você acabar fazendo uma coisa dessas. Ou até mesmo em algumas partes. Eu já vi sistemas, por exemplo, que eles fazem o seguinte: separam a seção de login, de permissão de usuário e de autentificação de sessão. Muitas das vezes, essa ideia de você ter essas responsabilidades separadas pode parecer até um pouco desnecessário, porque eles trabalham às vezes com as mesmas entidades. Então você juntar isso tudo em um único sistema pode sim acabar sendo uma prática muito boa, até mesmo quando você for falar da sua interação entre todos os serviços que estão ali ligados. E até mesmo em código, às vezes você vai mexer com funcionalidades que são mais simples do que parece. E muitas das vezes você separar por pequenas responsabilidades vai acabar aumentando muito a ideia da complexidade do teu projeto. Isso porque você vai aumentar, por exemplo, o número de funções ou de métodos que você vai estar utilizando, e isso pode acabar realmente dando uma dor de cabeça. Às vezes colocar tudo junto ali facilita um pouco a leitura por ser direto, por ser tudo ali no mesmo caminho. Então, assim, existem sim situações em que a quebra da responsabilidade única trazem muitos benefícios. Até mesmo, por exemplo, se você tiver que entregar um sistema de uma maneira um pouco mais rápida por demanda do cliente, cara, obedecer a responsabilidade única é uma coisa muito complexa. Isso porque vai tomar um pouco de tempo da tua produção e do teu desenvolvimento. Mesmo com todos esses cenários e essas situações de aplicação e de quebra da regra, eu considero a responsabilidade única, cara, eu acho que um dos maiores conceitos que um desenvolvedor tem que ter, porque a separação, a interação entre elementos, a ideia de você acabar colocando responsabilidades separadas, isso ajuda muito na produção, principalmente quando você for falar de qualidade de código e até mesmo de facilidade de manutenção daquilo que você está fazendo. E é isso. Eu queria falar um pouco aqui do princípio da responsabilidade única, por causa dessa necessidade e principalmente dessa importância que eu vejo desse elemento. Bom, você já ouviu falar do princípio da responsabilidade única? O que você acha dele? Você tem alguma dúvida ou principalmente discorda de alguma coisa que eu falei nos elementos anteriores e nas suas aplicações anteriores? Bom, deixa aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Até quero saber se você tem alguma dica de vídeo que eu posso colocar aqui na parte de mentoria para devs. Talvez um assunto bem interessante que você queira que aborde. Bom, fica aqui esse convite para continuar essa interação aqui embaixo. A gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.